Bom dia! Dia 17 de outubro. E bom dia, Inês, bom dia, Isabela, e bom dia aos professores, porque nessa semana que passou a gente comemorou o Dia do Professor, no dia 15, e a gente se lembra de todos aqueles tios e tias que a gente gosta muito e pede a Deus que abençoe a vida deles, porque olha, esse ano foi difícil para dar aula, não foi, professor? Isso foi muito difícil, mas acontece que com Deus a gente tem sempre a vitória. E agora a gente vai começar o nosso culto, e se você está afim de acompanhar com o boletim, é só você apontar a sua câmera para o QR Code que está na tela, para você ter acesso ao boletim dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, o boletim das crianças, onde você vai ver toda a ordem do culto, vai cantar junto com a gente, vai louvar e vai orar, porque esse culto você veio para participar e não para assistir. E para participar mesmo, a gente vai ouvir a participação da Betina, dizendo qual é o corinho que ela sugere hoje. Ela vai sugerir uma música, um louvor, e a gente vai ver qual é o louvor que a Betina vai sugerir, e depois a gente vai cantar com a Inês e com a Isabela. Então vamos lá, Betina, pode sugerir aí o seu louvor. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procura indo nos caminhos, seguimos espinha, mas diabo pastor ficou contente, mas finalmente eu sou ovelhinha, né. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, pelos montes sem parar, saiu chamando e procurando a sua ovelhinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procurar no mundo perigoso. Indo nos caminhos, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Uma ovelhinha é uma parábola, é uma história que Jesus contou pra gente, e ela está escrita em dois evangelhos. Está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que vai do versículo 10 até o versículo 14, e em Lucas 15, de 3 a 7. A parábola da ovelha perdida, e foi isso que a Inês e Isabela cantou, sugerido pela Betina. Betina, ó, legal essa sugestão, hein? Gostei muito. E agora a gente vai fazer a oração de louvor, que é aquela oração que inicia o culto a Deus. Então a gente vai fazer assim com as mãos, vai abaixar a cabeça e vai fazer a oração de louvor e adoração ao nosso Deus. E quem vai nos conduzir vai ser a Beatriz. Beatriz Regis vai nos conduzir e a gente vai fazer oração. Então vamos fechar os olhos, se concentrar, baixar a cabeça e agradecer, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então vamos lá, Bia, pode orar que a gente está preparado. Querido Jesus, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada porque, mesmo à distância, a gente pode estar louvando a Ti e que aos poucos está tudo voltando ao normal, Senhor. Os cultos presenciais estão voltando aos poucos, a gente está se adaptando ao nosso novo normal. Eu fico muito feliz porque aos poucos a gente está se vendo de novo e estamos todos saudáveis, e isso é muito importante. Em nome de Jesus, amém. Amém, Beatriz. Bom, depois que a Bia fez a oração de louvor, agora a gente vai pegar a Bíblia,
que já era para estar na mão desde o início, e a gente vai abrir de novo no livro de Mateus, né? Mateus está lá nos Evangelhos, no Novo Testamento, Mateus número 6, do 9 ao 15, no 9 ao 13, que é a oração que Jesus nos ensinou. Está escrito aqui a oração dominical, a gente chama de oração do Pai Nosso, porque começa Pai Nosso que estás no céu. Então a gente vai fazer a leitura vai ser feita pela Esther, e eu estou marcando a minha Bíblia com a sugestão do Eric e da Heleninha, que é a cor azul que está aqui, tá? Então eu agora que já marquei, já está bem azul, eu vou fazer aqui uma estrelinha aqui em cima na oração dominical para eu me lembrar que foi a leitura bíblica do mês de outubro de 2021. Então, dando continuidade a esse culto a Deus em ação de graças pelos professores, a gente vai fazer essa leitura com a Esther. Pode ler aí, Esther, que a gente está acompanhando. Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, gente, essa marcação que a gente faz na Bíblia aqui é de levinho, hein? Lembra que não é de canetinha, porque vai aparecer do outro lado e vai estragar a sua Bíblia, porque a página, pelo menos da minha, é muito fininha, tá? Então, vamos fazer a marcação só com azul aqui, bem bonitinho, mas eu tinha dito para você que eu ia fazer uma outra marcação aqui em cima, tá? Já fiz, tá bom? Então, tá aqui, ó. É bem de leve, tá, gente? Não é nada... Tá bom? E depois que a gente já fez a leitura com a Esther, já marcou, a gente agora vai memorizar o versículo do mês. E o versículo do mês de outubro, ele também está no livro de Mateus, lembra? Só que é Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a gente agora vai fazer essa memorização, e quem vai nos ajudar a memorizar direitinho, que a gente vai ficar craque nesse versículo, hein? Só quero ver. Vai ser o Paulo e depois o Eric, tá? E depois a gente vai relembrar um versículo que a gente ainda agorinha memorizou, mês passado, tá? Que está em Provérbios. Provérbios 3:5a, tá? E quem vai ajudar a gente a relembrar vai ser o Mateus e o trio Ian, Betina e Natan. Então vamos lá, nessa ordem um montão de gente, né? Que é o Paulo, o Eric, o Mateus e depois o trio Ian, Betina e Natan. Vamos lá? Vamos lembrar do versículo do mês passado e a gente vai memorizar o versículo desse mês. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Oi, eu já vou ler um versículo, e esse versículo é: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Um beijo, tchau! Confie no Senhor todo coração. Provérbios 3:5a. Confia no Senhor de todo seu coração. Provérbios 3:5a. Então, gente, os versículos estão todos na cachola, tá tudo guardado, só quero ver, hein? Depois, quando voltar no presencial, se todo mundo decorou esses versículos, vamos ver. Bom, gente, agora a gente vai orar, vai fazer a oração de gratidão.
A gente vai agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas e a gente vai agradecer a Deus também pela vida dos aniversariantes e dos professores que são homenageados essa semana que passou, tá? Então a gente vai agradecer a Deus por isso, mesmo que a pessoa que ore não fale esses agradecimentos, a gente no nosso coração, a gente pode estar com a intenção e com os pedidos de oração e de agradecimento, vai falar assim: ai Deus, muito obrigada pela vida do meu professor, da minha professora, muito obrigada pelos aniversariantes do mês e por tantas bênçãos recebidas. E vocês se lembram quais são os aniversariantes do mês de outubro? Um monte de tio e tia, tá? Tia Mariane, da Unidos, tia Júlia, de Juvenis, tia Bárbara Veloso, das Sementinhas, tio Índio, o nosso coordenador querido, e tia Cacau, tia Cláudia Gramático, tá certo? A Maria vai nos conduzir a Deus nessa oração. Então vamos abaixar a cabeça, fazer assim com as mãos, tá? Em devoção, em respeito ao nosso Deus, para a gente fazer essa oração. Vai aí, Maria, pode orar. Nossa oração. Deus, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito pela gente, Senhor. Obrigada por o Senhor ter convertido o coração de algumas pessoas, Senhor. Obrigada por o Senhor ter ajudado o meu cachorro Pudim no probleminha na barriga dele que ele tem tido, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Senhor, obrigada por Senhor. Pela igreja, Senhor, a minha escola, Senhor, a minha família, Senhor, a família de todo mundo, Senhor, os amigos de todo mundo e as pessoas que todo mundo conhece, Senhor. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas nossas casas, Senhor, as nossas comidas, as nossas... a nossa saúde, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Maria. Gente, vocês já tentaram entender alguma coisa sozinhos? Muitas vezes a gente consegue entender muita coisa sozinho. Mas você já pensou se a gente fosse para a escola aprender matemática, português, sozinho? Sem o tio, sem a tia, sem o professor, sem a professora? Eles são muito importantes na nossa vida. Como é que a gente vai entender se não tem ninguém para explicar? Alguém precisa explicar as coisas para a gente, não é isso? E é o que a gente vai ver nessa mensagem. Porque na Bíblia tem um exemplo de uma pessoa que precisou de uma explicação. E Deus providenciou uma pessoa especial, um professor para ele. Vamos ver isso direitinho? Então vamos lá para a mensagem. Se liga na mensagem. Hoje a mensagem é uma homenagem aos professores, porque no dia 15 a gente comemorou o Dia do Professor. Então o título da mensagem de hoje é: Como vou entender se ninguém me explicar? É verdade, né? Os professores, eles são muito importantes na nossa vida. E eu vou contar uma história bíblica que vai falar sobre isso, como os professores, como as pessoas que explicam são importantes na nossa vida. Mas, para iniciar, para variar, eu vou contar uma história que eu inventei da minha cabeça. Tá certo assim? Então eu vou inventar um diálogo entre a tia Bel e a Maria. Tá? Então vamos lá. Tia Bel, olha só, a minha goiaba é a Caia, eu achei um bicho na minha goiaba. A tia Bel fala assim, olha, ótimo, Maria, que bom que você achou um bicho na sua goiaba. Como ótimo, tia Bel, como ótimo, eu achei um bichinho. Sabe o que é? Uma minhoquinha, tia Bel, entendeu? Eu achei uma minhoquinha na minha goiaba. Claro, Maria, eu entendi. Olha só, se você achou uma minhoquinha, quer dizer que a goiaba não tem agrotóxico. A goiaba é orgânica, sem remédio, não é melhor? Porque se ela tivesse remédio, nem a minhoquinha ia aguentar, não é verdade? Ai, nossa, tia Bel, você sabe muito. Para tudo você tem uma explicação, né?
Tá certo? Quando eu crescer, eu vou querer ser igual a você, tia, sempre com uma explicação. Bom, gente, a minha história inventada da minha cabeça acaba aqui, porque quando a gente começa a pensar nos nossos professores, a gente sempre se lembra de algum especial, não é isso? Alguém que marcou a nossa vida, de quem temos saudade. Vocês já têm saudade de algumas professoras de vocês ou alguns professores que deram aula para vocês em outras épocas da vida de vocês? Na Bíblia, a gente tem uma história de uma pessoa que queria aprender. A pessoa tinha um livro na mão, a pessoa sabia ler, mas ela não sabia interpretar o que estava escrito. Ela não entendia bem. Bom, ela estava precisando de alguém para explicar o que ela estava lendo, mas vamos ver que história é essa? A história da Bíblia tem o seguinte título: Filipe e o Eunuco. E ela está escrita lá no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 26 até o 40. E conta uma história muito interessante sobre Filipe. Filipe foi chamado por um anjo. Ele estava em Jerusalém e, de repente, quando ele estava lá lendo a Bíblia, lembra que a Bíblia naquela época era um rolo, não era como a nossa Bíblia hoje em dia, não. Aí ele ouviu a voz de um anjo que disse o seguinte para ele: olha, sai daqui de Jerusalém, vai para o sul, na estrada, entre Jerusalém e Gaza. Aí o que ele fez? Ele se levantou e ele foi. Ele foi para aquela estrada. Bom, o que ele viu naquela estrada? Ele viu um carro daquela época, né, gente? Com os cavalos. Eu já falei desse carro para vocês em outras mensagens. E em cima desse carro, ele olhou e ele viu uma pessoa que devia ser daquelas regiões da Etiópia. E nessa estrada, ele estava indo em direção a Gaza. Esse carro levava um etíope. Esse etíope era lá da Etiópia e ele era um alto oficial da rainha da Etiópia, chamada Candace. E esse etíope era superintendente de todo o tesouro e ele tinha ido até Jerusalém para adorar e estava de volta. Estava sentado no carro dele e ele estava lendo o profeta Isaías. De longe, Filipe não percebeu isso, só viu que era uma pessoa que estava lendo um rolo da Bíblia. E aí o Espírito de Deus disse para Filipe: Filipe, vai lá perto desse carro, acompanha esse carro. E aí Filipe saiu correndo para acompanhar o carro, para saber o que estava acontecendo. Olha, gente, Filipe não sabia para onde ele tinha sido mandado. O anjo só tinha dito para ele ir para aquela estrada. E ele teve uma surpresa, ele viu uma pessoa lendo o rolo da Bíblia. Ele mesmo, Filipe, não sabia o que ia acontecer. Ele correu e foi lá para perto do carro. E aí, lá perto do carro, ele pôde entender porque ele ouviu que o etíope estava lendo a Bíblia alto, estava lendo alto, né? E aí, correndo, Filipe ouviu ler. E ele estava lendo o profeta Isaías. E aí, Filipe chegou perto e falou assim: o que você está lendo? Você está entendendo? Você está entendendo o que você está lendo? O que você está lendo? E aí o etíope olhou para Filipe e falou assim: eu não estou entendendo nada. Eu estou lendo e não estou entendendo nada. Alguém precisa me explicar. Ora, mas o que ele estava querendo de explicação? A passagem da Bíblia que ele estava lendo era lá em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, que dizia assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, ele não abriu a boca. Ora, eu estou entendendo, gente, que aí na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 53,
Estava escrito sobre alguma pessoa que foi humilhada, mas ficou quietinha. Que, assim como um cordeirinho, foi levado para o matadouro e ficou mudo, não abriu a boca. Ele foi humilhado. Quem será ele? Eu também estou curiosa. E a mesma coisa aconteceu com o etíope que estava lendo. Ele perguntou assim para Filipe: quem é esse ele? É o próprio Isaías? É sobre ele próprio que ele está falando? Quem é ele? Que foi oprimido, que foi humilhado? Eu não estou entendendo o que eu estou lendo, não estou entendendo nada. E aí Filipe entrou no carro e aí falou o seguinte: olha, eu vou explicar. Não foi Isaías, não é ele, não é Isaías. Eu vou te explicar. Olha que coisa legal. Deus mandou um anjo para falar com Filipe que tinha uma pessoa que tinha uma dúvida. Que essa pessoa estava lendo as passagens da Bíblia, mas não estava entendendo nada. Esse moço, Filipe, ele foi mandado até o etíope pelo próprio anjo de Deus para explicar, porque ele não estava entendendo nada. E Filipe falou: eu vou te explicar. Estão falando aí na Bíblia de Jesus. De Jesus. Jesus é que foi humilhado e não abriu a boca. Foi Jesus. Você conhece Jesus? E aí começou a contar para o etíope sobre Jesus. E falou assim: olha, Jesus nasceu lá em Belém, filho de Maria e José. Esse menino é o filho do próprio Deus. E ele, durante a vida dele aqui na terra, ele gostou muito das crianças, ele ensinou muitas coisas. Ele ensinou isso que eu estou te ensinando, etíope. Filipe falou assim: olha, o que eu estou te ensinando foi o próprio Jesus que ensinou. O amor, a paz, a solidariedade, amar o próximo como a si mesmo. E sabe, etíope, o que aconteceu com ele? Aconteceu que ele foi humilhado e oprimido e foi levado à morte na cruz. Mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele está vivo ao lado do Pai. E se a gente acredita nessa história, a gente logo quer ser o quê? Batizado, para a gente marcar bem no nosso coração que nós acreditamos nessa história. E o Espírito de Deus vem morar em nós. E aí a gente fica com todas as vontades de aprender, como vocês têm aí a vontade de aprender sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e fica com vontade de transmitir essa mensagem. Não é legal, etíope? E ele foi contando. E o etíope foi vendo e foi gostando da história. E aí o etíope falou assim: olha, tem uma água aqui do lado. Será que eu posso ser batizado? O que me impede de ser batizado? Ele falou assim: eu posso ser batizado? E aí Filipe olhou para ele e ele falou mais ainda. Ele falou assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe entendeu que ele estava em condições de ser batizado porque ele acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele acreditava em toda aquela história que Filipe contou para ele que estava na Bíblia. Então eles desceram do carro e conta a Bíblia que então o Espírito do Senhor batizou o etíope. Eles entraram na água, Filipe levou-lhe até as águas e falou: você agora está batizado, porque você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando eles saíram da água, o que aconteceu? Uma coisa misteriosa. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Deus fez com que Filipe saísse daquele lugar e desaparecesse. Filipe desapareceu do lado do etíope. O etíope ficou sozinho e voltou para o carro e foi embora para Gaza. Saiu e foi embora feliz, porque agora ele tinha entendido. Ele tinha entendido
que o profeta Isaías falava de Jesus. E Filipe foi para lá para explicar para ele. Como Filipe já tinha explicado, o Espírito de Deus tirou Filipe dali e levou Filipe para outro lugar. E levou Filipe para um outro lugar que também precisavam de Filipe. Foi um lugar chamado Azoto. E aí ele foi para Azoto e começou a falar e evangelizar em todas as cidades até chegar a Cesareia. Que coisa interessante esse Filipe, né? Ele foi colocado do lado do etíope na hora que o etíope estava em dúvida, mas ele também acabou sendo retirado de lá, já que o etíope já tinha resolvido a dúvida dele, e foi levado para outro lugar para poder também evangelizar outras pessoas. Que coisa, né? Que milagre que Deus fez na vida de Filipe e também na vida do etíope. E essa história onde Filipe explicou para o etíope tudo o que estava escrito na Bíblia é uma homenagem que a gente faz aos professores que explicam tudo direitinho para a gente. E lá na igreja também, né? Explicam tudo direitinho para a gente. Então, olha, feliz Dia dos Professores. E eu tenho certeza que vocês todos gostaram demais dessa história, que foi bem legal, né? Bem legal. Viram só, gente? Se a tia Bel não tivesse explicado para Maria o que era um bichinho na goiaba, o que tinha a ver o agrotóxico com o bichinho, ela nunca tinha sabido da importância de ter um bichinho na goiaba. A goiaba estava pura, sem nenhum remédio. Então, por isso que o bichinho deu ali na goiaba, porque é normal, é natural. E também a gente viu a importância dos professores na vida da gente, porque a gente precisa de pessoas que saibam um pouquinho mais para poder explicar para a gente. Quem de vocês quer ser professor? Para explicar para os outros todas as outras coisas. É muito legal isso, hein? Vamos pensar nesse assunto. Bom, então agora a gente vai cantar. E a gente vai cantar assim de uma maneira diferente. A gente vai cantar com um vídeo. Legal demais. Uma música nova que foi produzida por uma pessoa que vocês não conhecem, mas que ela trabalha lá na Igreja Presbiteriana da Gávea, a professora Cris Sayum. A professora Cris fez um vídeo de uma música chamada Perto Eu Quero Estar. Perto, perto, perto eu quero andar e eu quero ser parecido com Jesus. Nossa, essa música é muito simples, é muito fácil, só tem essa frase que é parecida com isso, é assim, olha, perto, perto de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus. É muito fácil de memorizar. E a gente vai cantar com esse vídeo feito pela professora Cris Sayum. E quem vai cantar é uma missionária da APEC, que é a Keila Araújo. Então a voz é da Keila e a produção é da professora Cris, lá da Igreja Presbiteriana da Gávea. Obrigada, tia Cris, valeu pela contribuição, porque tá muito legal. Gente, vamos cantar aí? Perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Então, o que vocês acharam? Eu gostei, eu achei legal aquele pezinho. Muito bacana, muito bacana. O vídeo ficou legal, a música é legal, a voz está ótima. Parabéns, tia Cris e Keila, ficou muito bom. E agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. A gente vai se concentrar,
porque agora está terminando o nosso culto a Deus. Aquele culto que você veio para participar, não veio para assistir, porque não é um show. E agora a gente vai fazer assim com as mãos, vai se concentrar para fazer aquela oração que a gente está fazendo na leitura bíblica do mês de outubro, a oração do Pai Nosso. E quem vai nos conduzir a Deus nessa oração é a tia Ana Carolina. Tia Ana Carolina, pode fazer a oração e depois a gente vai fazer assim com as mãos para receber as bênçãos de Deus através do pastor da nossa igreja, o reverendo Cid Caldas. Uma boa semana para vocês, um beijo grande, vamos lá fazer a oração do Pai Nosso e receber a bênção. Olá, crianças! Agora nós iremos realizar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, crianças, termina mais um culto pela graça de Deus. Depois de passarmos pelo Dia das Crianças, minha oração é que você continue pensando em Deus na tua vida, viu? Que Jesus Cristo guie seus passos. E agora eu quero te abençoar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.